Olha, nós temos muitos assuntos para discutir hoje e eu sei como é a vida corrida dos presidentes e das presidentes em relação às entidades, né? Chega final de ano, é sempre aquela correria muito grande. Então, para que a gente seja o mais democrático possível e para que todos tenham oportunidade de participar, de ver, de ler com calma, de darem suas contribuições, apesar da gente ter pedido essas contribuições previamente, acho que teve uma participação, uma sugestão e tal. Então, eu vou falar aqui muito rapidamente sobre uma proposta que nós estamos trazendo de reforma do Estatuto. Eu proponho que nós não a votemos hoje, que a gente apenas encaminha aqui quais são os pontos que a gente entende que merecem ser aperfeiçoados, e aí a gente, em meados de janeiro, a gente chama uma nova Assembleia, e aí em meados de janeiro a gente fecha uma mudança estatutária entre nós. Pode ser assim? Todo mundo concorda com esse encaminhamento? É melhor, fica mais transparente, mais democrático, todo mundo tem tempo de participar e de contribuir, e esse é o objetivo aqui. Pode ser? Combinados? Quer falar, João? Não, foi feita a compilação? A compilação foi feita? Foi feita. Foi encaminhada? É porque eu, então... Não, Ah, encaminhado. sim. nós- Seria exatamente a observação que eu ia fazer aqui nessa situação. É porque, na Então, realidade, encaminha antes... não houve o que compilar, porque nós recebemos apenas uma sugestão, né? Então a gente aguardou ainda mais tempo para poder ver se chegava, mas de fato não chegou nada. Então certo. o que há são propostas que a própria diretoria tem a fazer, no caso, mas Perfeito. não. Mas mesmo assim, não vamos apresentá-las no dia... Não. da votação. É isso que o Alisson está isso. tá justamente propondo. Perfeitamente. Isso, porque senão fica muito ruim discutir tudo aqui agora, conhecendo aqui agora, né? E este encaminhamento vai ser feito ali no grupo. Era importante que fosse por todos os meios possíveis. Cada um vai e-mail. receber individualmente, Perfeito. tá bom? Para que todo mundo confirme o recebimento e a gente saiba que todo mundo recebeu a proposta. Basicamente, pessoal, são algumas propostas de alteração, tá? Vamos lá. Em linhas gerais, isso que vai ser, eu estou falando do material que vai ser encaminhado, tá ok? Da proposta de alteração. Vou só aqui falar de maneira muito en passant, para a gente, às vezes, fazer algum debate sobre isso, mais no campo das ideias, e depois a gente transforma isso em texto mais à frente, tá bom? Uma das propostas que a gente quer fazer é de reduzir os poderes do secretário executivo. Hoje, no nosso estatuto, o secretário executivo ele é quase o presidente do Instituto. Ele pode muita coisa, né? Porque a gente partia de uma premissa no passado anterior. A nossa experiência aqui com a Secretaria Executiva, ela não foi muito positiva. Tá? Não foi muito positiva. Por quê? Porque, normalmente, o secretário executivo é uma pessoa que não é presidente de uma entidade, não é uma pessoa, portanto, que está assim, acompanhando nos detalhes tudo que está acontecendo com o serviço público. Exatamente. Então, aqui sem nenhum demérito a ninguém, tá certo? Eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo do Paulo, que está aí, do Marcos França, que está aqui, que são colaboradores excelentes das entidades da qual participam, pessoas de altíssimo nível, têm todo o conhecimento né, sobre tudo que acontece, mas, naturalmente, não são presidentes de entidades. E isso, de alguma forma, afeta um pouco o dia a dia da relação. Né? Porque o presidente fica ligando para o secretário executivo da entidade, fica aquela coisa... assim, a sugestão é no sentido de que certos poderes hoje concedidos ao secretário executivo, na verdade, sejam transferidos ao presidente e ao vice-presidente da entidade, tá certo? Do Instituto, para que eles façam a administração. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, não sei se tem um exemplo aí, mas dá um exemplo aí de... Aperta de novo. Na verdade, todas as submissões de deliberações pelo Estatuto atual, elas devem ser encaminhadas ao secretário executivo e não à diretoria institucional eleita, né? Então, é um colegiado de funcionários que decidem sobre as deliberações que impactam a vida das entidades associadas. Então, um próprio exemplo é a própria contratação de funcionários. Pelo Estatuto atual, quem decide sobre quem contratar e quem demitir não é a diretoria institucional, é a Secretaria Executiva. Então, nesse período em que interinamente
eu estou contribuindo nessa posição, eu achei que os poderes dados ao secretário executivo pelo Estatuto são muito excessivos, né? É uma organização eminentemente política, ela precisa ser comandada por atores políticos, né? Os atores técnicos estão ali para prestar o suporte no exercício dessa função, mas acho que algumas decisões, ninguém melhor do que aqueles que estão financiando os trabalhos, coordenando os trabalhos para tomá-las. Por exemplo, o secretário executivo é que preside as nossas Assembleias Gerais. Né? Não dá para ser assim, né? Tem que ser o presidente e o vice-presidente, senão fica uma coisa esquisita, né? Alisson, um dos pontos que também estava sendo objeto de discussão é porque, dentro das competências do secretário, estava a outorga de procurações a terceiros empregados e não a do Instituto, sempre por prazo determinado, ou seja, a própria outorga de representação de procuração ser feita pelo secretário executivo. Exato. Então, essa é uma das alterações, tá? A outra é de nomenclatura. Em vez de chamar diretor institucional e vice-diretor institucional... Oi, Alisson, é apenas uma para contribuir aqui com o debate, né, e para esse ajuste que entendo perfeitamente, está correto. Acho que o poder precisa ser do presidente, realmente, mas nada impede que, por exemplo, haja menção no estatuto a que o secretário executivo auxiliará o presidente nessas atribuições que hoje em dia são do secretário executivo e passarão a ser do presidente. Perfeito, Clóvis, perfeito. Você vai ver no texto que está proposto que o secretário executivo continua com poderes, ele continua podendo fazer muita coisa, só foram alguns que nós consideramos assim um pouco excessivos, e aí nós estamos tirando um pouquinho para dar um equilíbrio melhor, mas o secretário executivo continua com atribuições, inclusive principalmente essa que você citou, que é de auxiliar o presidente e o vice-presidente na condição. Perfeito? Mas tudo isso, pessoal, nós vamos ter tempo para discutir. Eu só estou aqui introduzindo para que a gente possa saber e a gente vai ter tempo de discutir. Vocês vão receber o texto com todas as modificações sugeridas e a gente faz a discussão e aprovação na próxima Assembleia Geral. Outra coisa que nós estamos propondo também é a mudança da nomenclatura de diretor institucional e de vice-diretor institucional para presidente e vice-presidente. A gente acha que fica mais adequado, sabe? Porque na hora de apresentar, até para apresentar o diretor institucional, fica um negócio meio complexo. Porque você vai apresentar, eu sou diretor institucional do Instituto, a palavra institucional fica sendo repetida ali, Instituto, aí fica aquela coisa, né? Isso é uma outra proposta também, tá? Mas sem nenhum apego. O que for decidido, está decidido. Sim, claro. Nós notamos também algumas confusões comuns do dia a dia, né? Algumas vezes, agora, nesse próprio processo de convocação da Assembleia, nos procuraram perguntando quem era o presidente, né? Porque o diretor que tinha convocado e quem é o presidente. Então, a gente achou que, para entendimento, assim, inclusive, especialmente de quem está de fora, ficaria mais adequado, né? Exatamente. Também é uma outra proposta que está lá no texto que vocês vão receber, tá? Uma outra proposta que eu julgo crucial é a introdução no nosso estatuto de um processo eleitoral, porque não existe. Ele é muito esquisito, ele é meio silente em relação ao processo eleitoral. Então, a nossa proposta sobre essa questão de mandato, inclusive o estatuto ele é contraditório, porque ele diz lá que a Assembleia Geral se reunirá a cada 3 anos para eleger o diretor institucional, o vice e os conselheiros fiscais. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que todo ano vai ser eleito um presidente. Ele é contraditório. O próprio estatuto atual é contraditório. Né? Quando você lê lá o artigo 30 aí... É o artigo 22, a linha B. Lê aí para a gente o que ele fala, só para o pessoal entender, ficar claro isso para todo mundo. No artigo 22, ele diz o seguinte: reunir-se-á a Assembleia Geral. E aí vem o parágrafo primeiro, o inciso primeiro, em caráter ordinário, convocada pelo diretor institucional, ou na sua falta pelo diretor institucional substituto, e na linha B, a cada 3 anos, preferencialmente até a segunda quinzena de março, para a eleição do diretor institucional substituto e do Conselho Fiscal. E aí ele cria 2 problemas. O primeiro é que ele fala que isso vai acontecer a cada 3 anos, mas lá na frente ele vai falar que o mandato é de 1 ano e coincidente com o ano fiscal. Então, se o mandato que ele diz lá na frente coincidir com o ano fiscal, ele se encerra em dezembro, não é? Em 31 de dezembro. Mas ele diz aqui que essa Assembleia deve ocorrer até a segunda
quinzena de março. Então você tem um vácuo entre dezembro e março também que não há comando, né, no Instituto. Então ele se contradiz algumas vezes em relação a essa questão. Leu do ano, o artigo do ano, Leio. que é o 30, é o 38. E aí, no artigo 37, ele vai dizer que as indicações para os cargos de diretor institucional e de diretor institucional substituto serão realizadas de acordo com critérios objetivos previamente definidos, que não são definidos, sempre na última Assembleia Geral de cada exercício, para posse efetiva no dia 1º de janeiro e com mandato de duração de 1 ano, coincidente com o ano civil. Então vejam que são frontamente opostos. Né? Viram aí? É uma confusão. Quer dizer, um fala que é 3 anos e o outro fala que é todo ano. Então, ficou essa confusão. Então, em razão disso, a gente está propondo que haja o estabelecimento de um mandato de 3 anos, tá certo? O mandato teria início pela proposta a partir de 1º de junho, certo? De 1º de junho. E o processo eleitoral terá início com 90 dias de antecedência do fim da posse. Sendo que a eleição tem que ocorrer até, no máximo, 30 dias antes da posse efetiva, dia 1º de junho. Então, ou seja, a eleição tem que ocorrer até, no máximo, dia 1º de maio, a cada 3 anos, certo? E o processo eleitoral tem início 90 dias antes, vai ser eleito um comitê eleitoral, o comitê eleitoral é que vai conduzir a eleição, não o presidente e o vice, mas o comitê eleitoral eleito pelos próprios participantes. Esse comitê eleitoral ele tem 15 dias para fixar o prazo, são no mínimo 20 dias de campanha, 10 dias para apresentação dos nomes, e assim vai, tá certo? Então tem um processo eleitoral que está bem, tem uma proposta de um processo eleitoral, que é o que vocês vão receber nesse material aí, tá? Mas o que é importante é que a gente tenha uma transparência e a oportunidade para que todos possam participar, eventualmente se candidatar, fazer todo esse debate, tá certo? Porque se isso não fica no estatuto, quem estiver conduzindo tem mão de ferro, né? Porque aí faz do jeito que quer. E isso é uma coisa que a gente não pode ter aqui no nosso instituto, tem que ser uma coisa transparente, todo mundo tem que ter a oportunidade igual de participar e de colocar seu nome à disposição dos demais colegas. Tudo bem? Beleza? Está olhando com a cara brava? Você está bravo? Eu estou brincando. Estou brincando. Está pensando em alguma coisa? Você está pensando na PEC? O que é? Tá bom. Então, isso também está ali proposto, um processo eleitoral para nós. Outra coisa também que eu sugiro, que é importante dentro de mudança estatutária, você lembra, tem mais um ponto. O que era? Tem mais um ponto que eu queria destacar, eram 3. O outro ponto era facilitar o ingresso, né, de novos membros, que era um pouco burocrático, né? A gente vai simplificar um pouco esse processo, né? Hoje você primeiro precisa ter o seu nome aprovado para depois você cogitar solicitar o seu ingresso. Então a gente vai facilitar isso, né? Você vai solicitar e depois a Assembleia analisa, delibera sobre a sua solicitação e se ela aprovar, você já ingressa automaticamente no Instituto, eliminando aí um passo. Isso, é porque aqui a ordem está meio invertida. A gente primeiro delibera se vai convidar a entidade, aí depois convida. É mais ou menos assim hoje. Então você não sabe nem se a pessoa, às vezes, pode acontecer um caso que você não sabe nem se a pessoa, se a entidade quer realmente participar. Entendeu? Então, para inverter isso, essa lógica, a gente está fazendo o seguinte: quem quiser participar do Instituto, formaliza o pedido, a gente traz o pedido na Assembleia e a Assembleia delibera se deixa entrar ou não deixa entrar. Tá certo? É só inverter a ordem dos fatores, tá certo? Mas a Assembleia continua soberana para definir quem entra e quem não entra no Instituto. Oi, Zil. Seria importante também a gente dar uma olhada com mais atenção para essa questão das próprias características dos sócios, né?
porque diante das falas que antecederam ao ingresso da ABRAP, a gente verificar dentro do sócio efetivo se a gente não faz uma subclassificação onde a gente coloque também condições de votar, ser votado, alguma coisa nesse sentido, que o diferencie daquele grupo majoritário que é de servidores públicos. Eu acho que aí Perfeito. caberia uma atuação mais atenta, né? Perfeito, perfeito. A gente pode revisitar o estatuto nesse aspecto, concordo. Hoje há 3 figuras lá, 3 possibilidades de vínculo, né? A gente pode revisitar e conceituar melhor esses vínculos, de modo que eles representem mais fielmente a relação que a gente quer ter dentro do Instituto com as entidades. Tá ok? Então, isso também a gente pode acrescentar lá na proposta. Isso. Então, aí, para a gente conduzir aqui, Marquinhos, você pode falar. Não tem problema, não. É aberto. Pode falar. Não, perfeito. Diante desse cenário em que a gente vai enviar, né, aos sócios, aos associados, essa proposta, a gente precisa de um prazo para que vocês possam analisar. Então, acho que, se todos estiverem de acordo, talvez a segunda quinzena de janeiro seja um bom momento para a gente voltar a se reunir para deliberar sobre o estatuto e sobre esse novo, né, processo eleitoral, caso os associados assim entendam, né, que é o mais adequado. O que nos leva ao próximo tópico, né, da pauta, que é a necessidade de estender os mandatos atuais para que se tenha um processo eleitoral de fato, né? Porque assim, diante dessa incoerência do nosso estatuto, ninguém sabe direito qual é o tempo de mandato. Essa que é a verdade, porque um fala 3 anos, o outro fala 1 ano, como eu expliquei. Então, nós estamos partindo da premissa que é de 1 ano, né? Que a gente fez uma assembleia, se não me falha a memória, foi em março? Foi em março, não foi? Desse ano? Em março desse ano, renovando. O que a gente quer propor? A gente quer propor o seguinte, que até a reunião da segunda quinzena de janeiro, fique estendido o mandato até lá, né, da atual diretoria aqui, eu e Janos. Presidente, posso fazer uma sugestão? E aí a gente vai deliberar, né? Eu acho que essa extensão tão curta é um pouco inócua, porque eu acho que é consenso entre todos que precisa haver um processo eleitoral. Hoje esse processo não existe. Então, ainda que se vote já na primeira quinzena de janeiro uma proposta de processo, precisa ter uma gestão para iniciar esse processo eleitoral. Mas eu prefiro fazer o seguinte, como tudo pode acontecer e as ideias podem surgir, várias ideias, vamos fazer o seguinte, a gente estende até a próxima assembleia, que deve ser ali na segunda quinzena de janeiro, não pode passar disso, e aí lá na segunda quinzena a gente decide tudo, inclusive uma nova extensão até o processo eleitoral, enfim, a gente faz tudo o que tiver que fazer, a gente resolve tudo na próxima Assembleia Geral em relação a isso. Pode ser assim? Eu me sinto mais confortável assim. Eu não sei se Jânio também, a gente se sente mais confortável assim, porque o acordo é esse. Vamos até a próxima Assembleia, e na próxima Assembleia a gente decide tudo, tá certo? Inclusive, olha, vai ter o processo eleitoral como sugerido, vai ser em junho mesmo, vai ser em março, pronto. Aí até a eleição, até o mandato fica até 31 de maio. Aí faz isso, tudo na próxima reunião que a gente acerta tudo lá. Tudo bem assim? Combinados? Vamos submeter à votação, então? Início de fevereiro é melhor? O que você sugere? Só a minha... Então tá bom, é verdade, porque tem a viagem, né? Todo mundo vem, né? Em fevereiro, a gente faz presencial, é mais bacana mesmo. Eu só tenho uma observação em relação a termos práticos, na questão da sua autonomia de poder, por exemplo, movimentar as contas, vocês, porque se o prazo ficar vago nessa prorrogação, e aí você vai ter que registrar em cartório, a gente pode ter problema no registro. Talvez seja melhor definir uma data muito específica, já uma data que dê conforto para pelo menos a realização dessa... Vamos até o final de fevereiro, pode ser então? Então, hoje, com vocês, hoje os poderes atuais se encerram no dia 20 de dezembro.
Então, essa preocupação é Sexta-feira. bastante... Então vamos Bastante até o final de importante. fevereiro, pode ser assim? Porque aí, Inclusive, já adianta os salários dos funcionários, porque senão você não vai movimentar a conta, não. De Não, 20 de fevereiro para lá, você não vai dar conta de registrar, não. Tá bom. Então, pessoal, vamos combinar. Final de fevereiro, pode ser? Todo mundo concorda? Todo mundo tem acordo com isso? Então, até dia 28 de fevereiro, fica estendido o mandato. E aí, em meados de fevereiro, início de fevereiro, a gente faz a assembleia, né, quando todo mundo estiver aqui. E aí a gente delibera, daí para frente, o que acontece. Podemos Pode ser? colocar, pelo menos, então, por uma questão cartorial, assim, até final de fevereiro, a extensão do mandato? 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Perfeito. Isso. Alisson, bota 1º de março, porque quando for em fevereiro, vocês fazem a discussão estatutária, tem a possibilidade de uma movimentação bancária e com mais segurança. E fevereiro vai ser a época onde a gente vai estar discutindo. Acho que 1º de março é uma data boa. Então, vamos até 30... Bom, pessoal, eu não sei como é que vocês querem... Tem que ver. Como é que vocês querem fazer? Estou com o espada aqui até dia 30 de março. Diga, acho que Vai Carol quer tumultuar. falar. Não, Cássio é quer que falar. Carol Carol quer falar. o Léo está sugerindo que seja até 31 de março de 2025. Perfeito. Tá bom. Ok. Acha mais perfeito. seguro. Tá bom. E o Costa Neto concordou. Tá bom. Diga, Cássio. Minha sugestão vai no mesmo sentido, porque isso, pelo menos, então, dá um prazo para que você faça o processo eleitoral. Isso, perfeito. Inclusive, se facilita os trâmites democráticos de registro, porque vai se registrar uma vez só, tanto o novo estatuto quanto a nova diretoria, né, que foi eleita nesse Perfeito. prazo. Tá bom. Então, combinar. 31 de março, temos acordo nisso? Janos? Tudo bem? Então, 31 de março. Beleza. Qual o próximo item? Era esse. Opa, desculpa. Que o arquivo subiu aqui. Secretário executivo interino. Como todo mundo sabe, a Aline era nossa secretária executiva, ficou aqui com a gente 1 ano e pouquinho, e depois nós precisamos alterar. Nesse exato momento, há um processo de contratação em curso, tá? Nós preferimos fazer abrir isso, para as pessoas poderem mandar currículo, mandarem seus nomes, enfim. Então, esse é um processo aberto, tá? No entanto... Inclusive, não é o primeiro, né? Nós já realizamos um primeiro processo, selecionamos 3 bons candidatos. Infelizmente, perdemos os 3. Eram bons mesmo. Acabaram recebendo propostas mais tentadoras e, por conta disso, nós iniciamos um segundo processo. Inclusive, se vocês quiserem indicar, fiquem absolutamente à vontade para indicar, ok? Um nome para atuar como secretário executivo aqui, tá bem? Fiquem absolutamente à vontade. Só peço que não haja nenhum tipo de paixão pelo nome, porque eu, particularmente, estou me guiando muito pelo princípio assim, da imparcialidade, entendeu? Não quero uma pessoa muito próxima e tal, porque eu, no meu dia a dia de trabalho, eu particularmente, sou muito exigente. Então, não gosto muito, às vezes, quando vem de indicação, eu mesmo não faço isso, nem mesmo lá no Sindileges, exatamente por conta disso, porque eu quero ficar à vontade, para chegar e cobrar, entendeu? E Não ficar contrata ninguém que não possa demitir, né? Exatamente, Então, exatamente. Aí eu parto boa. Eu parto desse princípio. Então, mas, obviamente, o Instituto não pode ficar sem uma pessoa para apoiar, para ajudar, para marcar as coisas. Então, convidei o Marcos França, que hoje já atua como chefe de gabinete lá do Sindileges, para me ajudar nessa missão. Inclusive, só mesmo a título de registro, ele ganha menos da metade do que a Aline ganhava, então é uma ajuda mesmo, só para ele tocar aqui o barco junto comigo. Mas precisamos contratar alguém para ficar full time e, obviamente, cuidando especificamente dos interesses do Instituto, né? E à disposição de todos vocês também, enfim, à nossa disposição. Então, esse processo está andando, nós tínhamos selecionado 3 pessoas, eu não conhecia nenhuma delas, eram pessoas escolhidas aleatoriamente, a partir do currículo, enfim, mas elas eram tão boas que foram contratadas muito rapidamente. Então, estamos agora recomeçando a contratação, tem alguns nomes, alguns currículos colocados, mas fiquem à vontade, caso tenham alguém que vocês endossam, acham uma pessoa competente, só peço que não haja nenhuma paixão, por favor, para que a gente possa
não ter nenhum tipo de problema com isso. Tá Nós bom? produzimos um encarte sobre o processo seletivo, com as atribuições da vaga, as qualificações necessárias, as atividades do dia a dia, que é uma coisa que também não existia antes, né? A gente produziu isso. Quem tiver interesse, só me procurar, que eu envio para o WhatsApp. Aliás, por faz e-mail. assim, já manda logo para todo mundo saber quais Joia. são os Manda critérios, agora lá no enfim, grupo. às vezes alguém vê alguma sugestão de alguma coisa a mais, né? Tá bom? Pode mandar. E aí eu peço, então, para que a gente aprove, né, porque precisa dessa aprovação, segundo nosso estatuto, o nome do Marcos França para atuar interinamente enquanto secretário executivo, até que haja a contratação de um secretário executivo. Tudo bem? Alguém tem algo contra? Alguém tem algo contra o Marcos França? Tá bom. Então tá bom. Então segue Marcos França, está aprovado. Vamos para o próximo item. Bom, discussão sobre a ADI, né? A 2135, todo mundo sabe, é a decisão do Supremo, que permite a contratação de servidores públicos pelo regime seletista. Isso não atinge os nossos colegas que estão aqui, que são empregados públicos, que já são seletistas, mas atinge aos da administração direta, né? Esse é um tema que gostaríamos assim de colocar isso como uma das pautas de interesse do Instituto, porque hoje isso tende a permanecer mais quieto, mas eu acredito que em breve, com o passar dos meses, certamente haverá iniciativas nesse sentido. E isso pode trazer algum prejuízo aos servidores públicos, e nós, então, queremos colocar esse assunto como um assunto de máxima prioridade, inclusive, caso necessário, termos uma atuação jurídica em relação a esse tema, tá? Se necessário, ok? Se necessário. Mas nós vamos ter que, talvez, atuar nisso. Para o momento, é acompanhar, né? Para o momento é acompanhar e tal, mas eu entendo que desde já a gente já tem que ir produzindo argumentos, produzindo manifestações. Não sei se vocês viram, mas houve uma manifestação recente da consultoria da Câmara dos Deputados a respeito desse tema. Eu vou compartilhar com vocês esse parecer, é um parecer curto, tem algumas páginas, ele é pequeno, mas ele já traz ali uma série de questionamentos a essa decisão do Supremo do ponto de vista até operacional. Não só operacional, do ponto de vista jurídico, mas até mesmo do ponto de vista operacional. Como que a administração pública poderia trabalhar com dois regimes, dois colegas, um colega do outro, trabalhando em dois regimes, com direitos totalmente diferentes, com lógicas diferentes, né? Como fica a questão do concurso público diante né? Como ficam essas outras normas que regem a administração direta, como, por exemplo, o concurso público, frente à contratação seletista, haverá ou não haverá concurso, como é que isso vai ser? Então, há uma série de questionamentos jurídicos e, para além disso, também de ordem prática operacional. Então, eu vou... Sim. É muito importante, Alo, esse tema, principalmente para as carreiras que exercem atividade de polícia administrativa. Interdição, apreensão, multa, porque no Ministério no qual eu trabalho, exato, o TCU, controle, o Ministério da Agricultura é craque nisso, de contratação temporária, a flexibilização já antes dessa decisão. Receita aí. Receita, está até com um edital aberto a Receita Federal para a contratação de peritos alfandegários. Isso. Está com a contratação aberta agora. Manda depois lá no grupo, lá no... Então, a gente tem que ficar de olho, porque eu acredito que todas as carreiras e órgãos e ministérios estão precarizados na parte administrativa, estrutura de trabalho, e a gestão, depende do governo que esteja aí vigente, vai procurar soluções. E não raramente encontram soluções terceirizadas, né, e com abertura aí de contratação pelo regime, fora do regime jurídico único, né, que aí vem o CLT, e contrato temporário, que é o pior de todos. Então já se fala em auditor temporário, e aí vai. Eu acho que a gente precisa ficar esperto, principalmente para essas áreas aí que atuam com essas atividades, porque o fiscalizado vai querer algo frágil, onde ele possa dizer, está apertando muito aqui, demite e contratar outro. E no regime flexível, isso é possível, né?
E nós já vivenciamos isso, é claro, em pequena escala, no Ministério da Agricultura. Isso é uma ameaça gigantesca. Tá bom? Obrigado. Lá na Argentina teve lá um negócio lá, né? Você até fez uma manifestação, não é isso, Rodrigo? Como é que foi aquilo lá? Eu acho que é na linha daquilo ali, né? Se a gente tomar cuidado, vai para aquilo ali. Como é que foi lá o negócio da Argentina lá? Tem um órgão lá que é a Receita Federal, só que lá eles chamam a EFIP, e por decreto extinguiu a EFIP e criou um novo órgão lá, arrecadador, e os servidores tiveram a possibilidade de migrar, quem quisesse migrar de um órgão para outro, só que com redução de salário e todas as questões que o governo impôs. Muitos não aceitaram, outros aceitaram, e é uma questão que vai acabar com um deslinde na justiça. É isso aí. Essa é uma temática perigosa, né? Quer falar, João? É uma temática muito perigosa. A gente tem que... Oi, Clóvis. Bom, infelizmente a gente já está discutindo isso, né, a partir de uma mudança já consolidada na Constituição, né? Na verdade, o que houve aí foi o julgamento de uma ADI, né, que validou uma alteração à Constituição ocorrida anos e anos atrás, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar com isso a partir do que já está na Constituição. Isso me faz lembrar muito das discussões que tivemos na época da tramitação da PEC 32 aqui, que uma das principais bandeiras que nós erguemos naquela ocasião foi pela não precarização da estabilidade dos servidores, né, estatutários, principalmente. Tudo bem que os atuais, pelo que eu pude ver do julgamento do Supremo, da ADI, os atuais servidores não são afetados com essa mudança, a possibilidade de haver mais de um regime jurídico no serviço público. Mas é como o Alisson falou no início da discussão, isso tende a gerar, caso haja contratações por regime seletista, de caráter temporário, para carreiras hoje submetidas ao regime estatutário, criação de classes ali distintas dentro de uma mesma carreira. Isso vai gerar uma divisão nas carreiras, né? Vai haver, vou dar como exemplo a minha carreira, advogados da União estatutários, advogados da União temporários, advogados da União seletistas. Isso é péssimo, principalmente diante da responsabilidade que no caso dos advogados da União implica a atuação, mas certamente é a realidade de todas as carreiras do serviço público. Então, a gente precisa, sim, ficar de olho. Infelizmente, já a partir de uma mudança na Constituição, mas para não permitir e sempre se opor, né, a posturas da administração no sentido de precarizar, a partir dessa mudança, a estabilidade, enfim, a situação das diversas carreiras de serviço público. Então, é algo que a gente tem que ter no centro das nossas preocupações e acompanhar muito de perto. Bom, então acho que temos uma convergência aqui sobre a importância da matéria. Eu vou pedir, então, às entidades que quero agradecer a todos que se manifestaram e dizer que quem tiver algum material que possa contribuir para esse debate, que mande esse material. Eu vou abrir essa linha de discussão lá no âmbito do grupo, para que estimular todos a participarem, contribuírem. Eventualmente, você já tem algum texto produzido ou conhecem alguma área que se manifestou sobre esse assunto. Eu mesmo vou postar lá o parecer da consultoria da Câmara, para que todos também se informem e para que a gente comece a produzir um conhecimento sobre esse assunto, porque eu tenho absoluta certeza que isso vai dar dor de cabeça para nós daqui a pouco tempo. Não vai ser muito tempo, esse assunto vai começar a dar dor de cabeça para a gente. Tá? Quero aqui também cumprimentar aqui o deputado, nobre deputado Oswaldo Molarinho, que acabou de chegar aí. Vossa Excelência, seja muito bem-vindo. Está com cara de deputado, Oswaldo.
Para quem não sabe, Oswaldo representa o Sindicvm, que nesse momento é que está determinando o dólar, a sua galera lá que está determinando o dólar a 6,20. Você é o homem mais importante desse país nesse momento. Contamos com você, Oswaldo, para segurar um pouco o apetite dessa galera aí, que eles estão aqui afoitos. Bom, então, em relação a esse tema, acho que temos convergência. O item na pauta era para chamar a atenção para esse assunto, para que todos nós também, na medida do possível, possamos contribuir com esse debate, porque a gente, com certeza, vai ter problema com isso, não vai durar muito tempo. Tá bom? Isso vai exigir da gente uma preparação muito grande, uma atuação muito grande, porque isso, na prática, representa um risco muito alto para nossas carreiras, né? Representa um risco muito alto. Vamos lá, diga. Acho que uma questão interessante também de se abordar é que, em relação a essas pautas políticas, legislativas, a gente gostaria muito que a frente pudesse ser uma parceira maior das entidades também em termos de comunicação. Então, nós dispomos de redes sociais, dispomos de uma estrutura de comunicação que pode ser utilizada pelos associados para poder ampliar o alcance do conteúdo que as entidades produzem sobre esses assuntos. Então, quem tiver uma campanha de comunicação feita sobre isso, quem tiver um artigo que queira tentar publicar no jornal, quem tiver um parecer técnico que queira colocar no site do Instituto, por favor, nos procurem, né? A gente tem uma estrutura aí para poder apoiar as entidades que fazem parte do Instituto para que esse material chegue a mais pessoas também, né? Então, contem com a gente nisso também. Muito bom, França, muito bom. Vamos lá. Próximo tema, acho que saiu ali, desceu a página. Outro assunto, PLP 210, que está sendo votado aqui, o deputado André falou aqui mais cedo, né? Para quem não sabe, esse PLP é um dos que compõem aí os 3 projetos que acompanham o pacote de ajuste fiscal, né? Ele não traz muitas novidades, mas teve uma que me preocupou, que é quando ele traz que, havendo déficit num determinado ano, você não pode ter um aumento da despesa com o pessoal, um aumento real, né, da despesa com o pessoal no ano subsequente, né? Isso ele traz lá e ele joga isso até 2030. Né? Os incisos 2, tanto do artigo 6A quanto do 6B, tratam desse assunto. Hoje, pela manhã, houve a reunião de líderes na casa do presidente Arthur Lira e eu pedi ao deputado André Figueiredo que fizesse uma provocação na reunião de líderes para esclarecimento do teor desses incisos, né? Se o uso da palavra real significava a ideia de que você não pode ter aumento acima da inflação, se está contemplada, portanto, a inflação mais o 0,6% possível dentro do novo arcabouço fiscal que nós temos, ou se esse real estava lá, mas é uma palavra meio solta lá, que todo mundo interpreta aquilo como nada, e era aumento real no sentido de não pode ter um nominal, né? E aí ele colocou esse assunto na reunião de líderes, ele de lá nos mandou um áudio dizendo que fez a provocação ao relator, que é o deputado Átila, obrigado, Dudu, ao deputado Átila, e a resposta que ele obteve lá na reunião de líderes, com todos os líderes presentes, foi de que a interpretação era realmente de aumento real, no sentido de acima da inflação. Logo, a inflação, pelo menos, mais aquela variação que é possível havendo uma arrecadação de receita maior, né, uma maior arrecadação, que você pode ter a inflação mais algum percentualzinho. Então, foi isso, essa é a interpretação que eles dão, e aí eu fiquei mais tranquilo a partir daí, com esse ponto específico, né, da proposta. Portanto, dependemos muito aí dos nossos colegas da Receita, o Rodrigo Espada, o Thales, para poder garantir um aumento para todo mundo, eles vão ter que arrecadar mais. Então, contamos com você, Rodrigo, com o Thales, enfim, para que a gente consiga esses reajustes aí.
Alguma dúvida dos colegas em relação ao PLP 210, pessoal? Porque se vocês têm alguma dúvida, tem que sair correndo daqui para ir lá para o plenário. Alguém tem mais alguma questão em relação a esse PLP? Vocês estavam sabendo disso, que eu acabei de falar ou não? Tá. Alguma dúvida, mais alguma questão em relação a esse PLP? Porque se tiver, pessoal, quando terminar aqui, eu vou para lá, para lutar, mas vamos lá. Tem? Não? Ok. Tá todo mundo ganhando bem, né? Todo mundo ganhando aí acima do teto, tá uma maravilha isso aí. Ninguém está preocupado com isso, não. Vamos lá. O prêmio. Pessoal, outra coisa. Outro item da pauta é criar um prêmio da Frente Servir Brasil. Tá? Para que a gente possa homenagear aqueles parlamentares que nos apoiam. E nesse ponto aqui eu quero prender um pouco a atenção de vocês, porque aqui eu acho algo muito importante a gente fazer uma discussão. Eu acho, eu estou falando, julgando a minha própria entidade, tá? Eu acho que nós, todos, mas especialmente o Sindileges, nós somos muito tímidos em relação à defesa de candidatos que defendam o serviço público. Eu acho que nós precisamos, como entidade, aí eu estou falando pelo Instituto, ter ações concretas no sentido de promover, não a pessoa A ou a pessoa B, mas de promover um ambiente de disputa eleitoral que favoreça candidatos que defendam o serviço público. Nós precisamos criar uma ação, uma marca, nós precisamos criar algo que provoque os nossos colegas servidores a terem uma consciência da importância de escolherem pessoas, nomes, candidatos que têm compromisso com a valorização do serviço público. Porque, eu não sei vocês, mas na minha base, pelo menos, eu conheço muitos colegas, e aí por isso que eu estou falando do Sindileges aqui, porque posso falar com mais propriedade, mas muitos colegas que eles acham bonitinho o que está acontecendo. Por exemplo, esse chilique do mercado aí. Eles acham lindo. Eles acham que o governo está errado. Que quem está certo é o mercado. Que tudo que está acontecendo aí é natural. Nada disso aí é forçado, não é mentirinha, nada disso aí é criado e tal, para poder, obviamente, induzir a votação aqui no Congresso em favor de um pacote fiscal que arroche para os mais pobres, arroche os servidores e libere mais dinheiro do orçamento para rentista. Mas eles acreditam nisso. Eles acham que aquele discurso que vem lá da Faria Lima lá, é verdadeiríssimo. Aquilo ali é o cara que defende o Brasil. Pronto. Eles acham, eles acreditam nisso. E aqui eu não estou querendo ser ácido e nem crítico, eu sou amplo defensor do equilíbrio fiscal, acho que tem que ter equilíbrio fiscal mesmo, o Brasil não pode ter extravagância, nada disso. Mas alto lá. Né? Alto lá. Quer dizer, quando é para dar a isenção lá do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, é um chilique. Mas nós estamos pagando mais de 300 milhões de reais para o iFood via PERSE. O iFood, que foi uma das empresas que mais ficaram ricas no Brasil durante a pandemia. Qual é a necessidade do iFood receber 400 milhões de reais do cofre público? Qual a necessidade a título de isenção fiscal? Não há justificativa plausível para isso. Não há. Mas há colegas nossos que entendem que sim, que está tudo certinho. É isso mesmo, tem que dar 400 milhões para o iFood. Não é isso? Tem colegas. Então, eu acho que nós precisamos começar um movimento. Nós não podemos ficar omissos, silentes em relação ao processo eleitoral. Vocês se lembram, nós fizemos o Pensar Brasil, muitos que estão aqui fizeram aquele evento, Janus, né, a ANFA Sindical, Febrafit, Sindijus, muitas outras, a própria Anesp participou, o Sindi Receita e Sindi PFA também acho que esteve junto, Sindi Receita,
enfim, muitas entidades, desculpe alguém se eu não citei, mas muitas entidades fizeram, e um dos objetivos do Pensar Brasil em 2022 foi justamente fazer isso, chamar os candidatos e a gente ter ali um momento de discussão. É nítido que, inclusive, o Pensar Brasil está aqui, esse livro aí que vocês receberam, já é da segunda edição da Reforma Tributária, mas nós fizemos uma em 2022, não sei se vocês lembram, lá no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. Aqui no Congresso é nítido que existe uma perda violenta da qualidade do debate público, do debate sobre o país. Assim, é perceptível, basta você ir ali no plenário. Eu que convivo mais aqui dentro do plenário, mas muitos de vocês também estão aqui todo dia, mas eu estou aqui sempre, quase toda semana eu estou no plenário. É nítido, você observa para onde é que estão indo, para onde está indo a discussão. A discussão não é sobre os interesses do país. A discussão é eleitoral pura, aquela coisa mesmo de manutenção de poder, né? O poder pelo poder e tal. E é algo que nos preocupa muito. Então, eu gostaria que a gente tivesse iniciativas no sentido de nós, enquanto servidores públicos, nos comunicarmos tanto com as autoridades quanto com os nossos colegas, mas por meio de ações que promovam os nossos interesses, o interesse do Estado brasileiro perante a opinião pública, né? Perante as autoridades e perante os servidores. Acho que o Rodrigo também tem um movimento muito interessante nesse sentido, né, Rodrigo? Fizeram o MOVE, né? Fizeram aqui no dias 4 ou 5 de novembro. 5 de novembro, né? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente, por favor? Na linha do quê? A gente criou esse ano o MOVE, lá no âmbito de algumas entidades, né? A Fresp está patrocinando, e o movimento Eficiência. É porque a gente identificou que é importante a gente atacar a raiz do problema. Porque o que querem colar na gente é que o serviço público é ineficiente e o mercado é eficiente. E não é verdadeiro isso. Até porque cada um dos setores devem ser analisados com a sua métrica própria. Se for analisar o serviço público como resultado financeiro, realmente pode ser que a gente seja ineficiente sobre essa métrica. Mas também, se a gente for avaliar o mercado com a nossa métrica, que é gerar bem-estar às pessoas, eles também são ineficientes. Então, a eficiência ela tem que estar relacionada com a atividade principal do setor. E é isso, a gente traz essa discussão nesse movimento chamado Eficiência, todo mundo convidado a participar, mas trazendo que o serviço público ele é eficiente, sim. Ele só não é eficiente se for avaliado pela lógica do mercado. Mas isso traz uma nova perspectiva de trabalho e também evita essa privatização do termo eficiência como se usa hoje em dia. Então é isso que a gente está trabalhando. É claro que muitas lideranças de servidores públicos estão lá e também a gente está convidando políticos para participarem dos nossos debates. É isso, acho que é isso, Alisson. Valeu. Tá bem, obrigado, Rodrigo. Então, pessoal, a gente precisa ter mais participação nisso. A gente precisa ter parlamentares que defendam nossos interesses. A gente não pode mais ficar refém desse discurso que aqui o Rodrigo colocou muito bem, né? Os deputados e senadores sobem na tribuna, nossa, o serviço público é só custo, só despesa, só problema. Enquanto a iniciativa privada é linda, maravilhosa, gera emprego, gera renda, gera tudo. Gera tudo. Então, nós precisamos conseguir fazer um debate mais qualificado, assim, de qual é o papel de um, qual é o papel do outro. Obviamente, isso não pode ficar só no mundo das palavrinhas, da conversa. Isso tem que ir para o campo da ação. Nós temos que conseguir provocar nos nossos colegas a consciência de que, se eles não escolherem candidatos que defendam o serviço público, não adianta nada. A gente vai chegar aqui dentro e pode ter o melhor parecer do mundo, o melhor argumento do mundo, não vai vencer, não vai vencer. Né? Porque tudo, ao fim e ao cabo, é um jogo de interesses e nós precisamos nos fazer representar também aqui dentro. Então,
Então, eu queria muito provocar em nós, não aqui agora, porque aqui não é um momento de decidir, eu estou apenas introduzindo o assunto, porque eu penso que nós temos que, desde já, fazer uma discussão de alto nível sobre isso, o que é que nós queremos fazer como ações concretas para a eleição de 2026. Nós precisamos. E aqui, só para ficar bem claro, tá? Eu não sou de nenhum partido político, não defendo partido político, não defendo que a gente também se envolva com política partidária, ok? Ah, mas eu gosto do Lula, mas eu gosto do Tarcísio, eu gosto do Bolsonaro. Isso não interessa. O que nós temos que fazer uma discussão é do ponto de vista do interesse dos servidores e do serviço público. Ponto. Então, o que eu estou propondo aqui é uma reflexão de alto nível, ninguém vai constranger nenhum colega a votar em A ou B, nada disso, não vamos entrar nessa seara. Eu acho que nós paramos no ponto em que nós temos que fazer a reflexão, fazer a discussão, e se conseguirmos, como ponto alto da nossa atuação, e por que não, termos um fórum, ou temos um congresso, ou temos um evento, onde a gente possa até mesmo entrevistar os candidatos. Entrevistá-los, por que não? Nós podemos ter isso, desde que a gente se organize para isso, né? Então, eu quero propor aqui que a gente inicie hoje um debate sobre isso, sobre o que cada um de nós pensa, as entidades pensam, e a gente ir construindo uma proposta de debate para o país, onde a gente se insira nesse debate. Eu tenho certeza que o João aqui, por exemplo, você está no exemplo dele, que até a gente teve uma conversa muito boa lá outro dia. João, por exemplo, trabalha com ele, Cássio, reforma agrária, meio ambiente, uma série de temas que são atualíssimos, né? Nós vimos o que aconteceu aqui no Brasil em relação à questão das queimadas e toda essa comoção nacional que houve no Brasil recentemente, na época da seca. O Brasil pegou fogo. E esse é um ponto que hoje é central na política do país. Então, nós temos aqui especialistas nesse assunto. Por que não contarmos com esse conhecimento e ele produzir um debate, uma discussão com aqueles que vão depois governar o país? Nós temos que fazer isso. Né? Nós temos aqui CVM também, tive um belo debate com o Oswaldo outro dia, né, Oswaldo, sobre como que se organiza esse mercado financeiro, as deficiências que ele tem, como ele distorce muitas coisas em prejuízo da população. Temos aqui fiscalização agropecuária, que é o motor do país, temos aqui especialistas nisso, temos Receita Federal, enfim, temos aqui entre nós Itamaraty. Temos aqui uma série de conhecimentos e de participação que, se a gente se unir enquanto grupo que representa o Estado brasileiro e a gente conseguir organizar um debate, e a gente consegue fazer um debate qualificado e muito interessante. E eu acredito nisso, de fato, né? Agora, precisamos fazer o trabalho. E não adianta pensar que vai ser, faltando um mês para a eleição, que você vai fazer diferença no mundo, porque não é. Esse trabalho tem que começar já, não é daqui a 1 ano e meio, é já. A gente tem que... Porque como nós não temos dinheiro para fazer campanhas milionárias, né, na TV, etc., então nós temos que contar com o tempo como nosso aliado. A gente tem que fazer as coisas de uma maneira organizada e com o tempo para que surta efeito dentro de uma realidade financeira que nós possuímos, que nós temos de conseguir fazer isso. A gente pode, por exemplo, promover muito debate em rede social. Não sei se vocês lembram da PEC 32, uma grande coisa que nós fizemos na época, que eu achei que foi um ponto de inflexão na nossa forma de atuar, foi que, na época, nós pegamos 200 parlamentares que eram favoráveis à PEC 32. Não sei se vocês lembram disso. Vou contar bem rapidamente, porque muitos de vocês não estavam lá. Mas veio a PEC 32 e o governo veio com aquela discussão de eficiência, economia, aquele papo todo lá. Não sei se vocês assistiram na época, quando houve aqui a apresentação da PEC aqui no Congresso. Eu assisti. Eu vi cada palavra que foi dita. Na época, quem apresentou foi o deputado que foi ministro da Saúde, lá do Paraná, o Ricardo Barros. Foi ele quem apresentou. E eu vi o discurso.
O discurso era um discurso absolutamente agressivo aos servidores públicos. Só faltou chamar a gente de lixo. Mas todo o resto ele fez. Só não chamou. Mas deu todas as características. Eu lembro porque eu assisti. Ao vivo. Então, o que acontece? Não sei se vocês lembram. A gente bateu muita cabeça naquela época. Não sei se você lembra. Batemos muita cabeça. Nós perdemos meses a fio. Discutindo, sabe o quê? Texto. Que a gente pegou o texto, a partir do momento que ele saiu, e aí a gente começou a atuar no texto. Tá certo, não é que tá errado, tem que atuar no texto mesmo, tem que reformar o texto, é isso que você quer como resultado, no fim das contas. Mas não é o texto que vai te dar força política para a atuação no Congresso. Os parlamentares, às vezes, mal leem o texto. Eles não sabem nem o que eles estão votando. Porque tudo isso é a liderança que decide, não é o parlamentar. Hoje, eu não sei se vocês sabem como funciona o Congresso, mas o Congresso é o seguinte, são 3 ou 4 deputados que decidem, o resto vota. Então, não existe essa democracia que todo mundo acha, que vai falar com o deputado fulano e que ele vai mudar o mundo. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não temos como esse, uma PEC. Não uma PEC. Uma PEC não se resolve assim. É líder. Você tem que falar no colégio de líderes. Então, o que acontece? Naquela altura, nós perdemos meses fazendo essa discussão e nada mais. Ficamos só discutindo texto. Até que um dia nós perdemos um pouco a paciência, com um grupo de colegas, perdemos um pouco a paciência com essa abordagem que estava sendo dada. E eu me lembro bem, aí eu me reuni com o Pedro Pontual e com o Lademir, da ANAF. E aí eu lembro que a gente, no almoço, assim, conversando, a gente falou, cara, vamos começar uma campanha? Vamos. Aí a gente falou, o seguinte, como é que a gente começa? Tem que ter grana, tem que ter grana, tem que enfiar grana. Bora. Você garante 100 mil aí, eu garanto 100 mil, tu dá 100 mil. Pronto, a gente se uniu os 3 ali, pronto, vamos começar com 300 mil, é o que temos, vamos embora. Aí chamei Rudinei. Rudinei, bora, a gente combinou aqui, vamos embora. Aí o Rudinei falou, não, vamos ver, vamos conversar. Aí ele se convenceu, depois falou, não, vamos chamar. Bom, aí chamou todo mundo. Aí chamou, a gente fez, lembra? Aí eu lembro que você estava lá na reunião, aí o Janus falou, porque o pessoal, um lá levantou e falou assim, não, porque precisamos submeter a nossa diretoria, isso vai levar tempo. Aí o Janus falou, não, vou submeter não, já vou dar, 50 mil, já está dado. Foi assim. Aí pronto, aí nisso que ele fez o movimento, todos fizeram o movimento ao mesmo tempo. Aí na reunião já se decidiu. Olha, nós levantamos em uma semana mais de R$1 milhão, de todas as entidades. E aí a gente foi, todo mundo lá para o Sindileges, chegamos lá 9 horas da manhã, saímos de lá, era 9 da noite, fazendo um planejamento da ação. Todo mundo foi para lá. A gente ficou o dia todo lá, com as assessorias nossas todas de comunicação, todo mundo lá dentro. Terminou, era 10 horas da noite, trem, 9 da noite, com a estratégia de atuação. E uma das estratégias foi, que nós pegamos, sugerimos e acabou sendo acatada, foi de pegar 200 parlamentares, a gente foi no TSE, pegou dados do TSE e pegamos os municípios que elegiam esses caras, certo? Pegamos aonde eles tinham tido mais voto e direcionamos toda a nossa campanha nesses municípios onde essas pessoas tinham voto. Além disso, nós fizemos uma reunião com cada estado do país, reunião virtual, com todos os dirigentes sindicais, municipais, estaduais, federais, que tinham, a gente colocou na sala e fizemos eu participei de pelo menos umas 20, a gente fez em todo o Brasil, com centenas de entidades, centenas, né? Eu acredito que chegou a milhares, mas pelo menos aí umas 800 aí, com certeza, entidades associativas e sindicais do Brasil todo. E aí a coisa começou a tomar corpo. E, além disso, manifestamos em 15 aeroportos no Brasil todo. Aqui em Brasília era toda terça-feira ali na chegada, no desembarque. E nós fizemos também na casa deles, dos parlamentares, aqui na 302 Norte. A gente levou um carro de suco de laranja, colocou lá, fez suco de laranja com a cara dos parlamentares. O presidente Arthur Lira até ficou muito bravo na época com a gente, mandou parar de distribuir suco aqui dentro e tal. Foi uma confusão, mas nós tivemos uma atuação.
Nós tivemos uma atuação. Não foi isso que garantiu a não votação da PEC? A gente sabe que não foi só isso. Foi a pandemia, em toda a necessidade de serviço público que havia naquele momento, a questão eleitoral, a proximidade eleitoral, eles também não quiseram enfrentar para não perder voto, né? Porque estava chegando a eleição. Tudo isso contribuiu. Mas eu tenho certeza que a atuação nossa em conjunto contribuiu, sensibilizou e trouxe muitos ganhos para nós. Então, eu acredito na nossa luta e acredito que a gente é capaz de fazer muita coisa. Mas nós precisamos fazer isso de maneira muito organizada e levando tempo, para a gente não ter que meter a mão no bolso e gastar 1 milhão de maneira reativa, como a gente teve que fazer na PEC 32. A gente pode fazer isso de uma maneira mais organizada e menos pesada para todas as entidades. Tá bom? Então, todos concordam a gente iniciar esse debate para a gente moldar esse conjunto de ações e aí a gente vai discutindo, vai compondo juntos, se preparando para o processo eleitoral que vem aí pela frente, porque, não sei se vocês sabem, mas o processo eleitoral já começou. O processo eleitoral está começando exatamente nesse momento lá nos plenários, com a discussão dessas PECs todas sobre ajuste fiscal e etc. Tudo isso, o pano de fundo de tudo que está acontecendo aqui, já é o processo eleitoral de 2026. Tá? Então, já começou. Dentro dessas iniciativas que eu acabei de mencionar, nesse contexto maior, está a criação de um prêmio, que seria a premiação do Servir Brasil. Eu quero chamar aqui a Carol para apresentar, para não ficar no monólogo aqui, senão só eu falar, fica cansativo. Vem para cá, Carol. Apresenta aqui a ideia do prêmio. Mas a ideia do prêmio o objetivo é aproximar de lideranças políticas que possam fazer diferença na nossa vida mais à frente. Tá bom? Fica à vontade aí, Carol. Apresenta. Você vai sentar aí? Tá. Boa tarde. Tudo bem? Sabia que eu ia apresentar, estou um pouquinho rouca, mas espero que vocês me escutem bem. Pegando esse gancho que o Alisson estava falando, de fazer mais com menos, eu acho que o resumo da ópera foi esse, né? Porque é difícil, é uma briga, é um duelo de titãs, né? A gente tem aí uma série de bancadas e de frentes parlamentares tão ativas e financeiramente bem embaladas, digamos assim, né? Que vocês conhecem muito mais do que eu. E a gente tem um desafio aqui de aparecer e de se fazer presente. Então, pensando assim, trazendo pelo viés da comunicação, um desses elementos que toca o coração aí dos parceiros, né, e dos envolvidos, de fato, o momento que você honra o trabalho prestado, nesse caso aqui, em favor dos servidores públicos. Então, seguindo essa linha, deixa eu ver que tela que está, bom, mas enfim, a gente propôs aqui a criação do prêmio Servir o Brasil, né? Fazendo aí uma alusão ao próprio nome da frente. Como funcionaria? Vou falar de forma resumida, porque eu acredito que o Marquinhos vai compartilhar com vocês a apresentação. Mas, basicamente, a ideia é que o Prêmio Servir o Brasil seja uma honraria e os agraciados dessa honraria sejam escolhidos pelas entidades que fazem e que compõem o Instituto Servir Brasil. Por quê? Como vocês são embora todos atuem na defesa do serviço público, vocês têm representantes diretos de diversas naturezas, como se falou aqui, né? De auditores, da agropecuária, enfim, do legislativo. Então, a ideia, a mecânica desse prêmio é que cada entidade, junto com o seu colegiado, indique quem melhor representa a entidade de vocês na linha de atuação de cada um. Então, você está passando super rápido. Mas, enfim, eu já resumi aqui. A mecânica do prêmio seria essa. A gente sugere que esse prêmio ocorra ainda no primeiro semestre de 2025, ali por volta de maio, junho, seria o ideal, mas é uma data que aí o Alisson e o Janus podem debater com vocês de qual seria a melhor data, mas seria uma honraria apresentada para os agraciados indicados pelas entidades. Então, se 30 entidades estiverem participando do Instituto até o momento dessa honraria, 30 agraciados nós teremos nesse dia. Pode passar, Marquinhos, por favor. Aqui são só peças de sinalização, de comunicação, mas que depois vão ser apresentadas para vocês, e-mail marketing, convite de WhatsApp.
Esse tributo ele vem com uma placa de homenagem, né? Mas pode passar também. O próprio prêmio em si, aqui também é só um primeiro desenho, um primeiro caminho, isso pode ir para votação, de repente isso pode... a gente pode trazer algum artista, alguém, sabe? Dá para pensar alguma coisa nesse sentido. E a própria medalha também de honra ao mérito servir o Brasil. O ponto alto da noite seria que, na data determinada e alinhada com todas as entidades, haveriam... Vou trazer aqui uma referência ao evento da Servir Brasil, acho que alguns tiveram presentes, o João, estou lembrando do próprio... do Espada também. Nós fizemos esse ano o Servir Brasil no NAU. Então, imagine que a gente fizesse um evento similar àquele, onde, nessa data específica, além da premiação, a gente faria ou um jantar ou um almoço de pós-premiação. Mas aqui é uma sugestão para que a gente trouxesse o coral da Câmara do Senado para fazer uma apresentação nessa noite também, nessa noite ou nesse dia, enfim, pode passar. Aqui é um pouquinho, são detalhes mais, na época que a gente apresentou, que falam mais da jornada de comunicação, que é o passo a passo, de como convocar, envolver, né? Enfim, pode passar. É isso, basicamente, bem rápida. Mas a ideia é que, e principalmente, eu acho que o detalhe é aqui, não é uma honraria com data marcada. Na verdade, é uma ação perene. Então, independente da diretoria, independente de qualquer movimento, a ideia é que isso se torne uma honraria mesmo. Por que isso? Vou dar um exemplo aqui. O Espada pode entender que a melhor pessoa que o representou não necessariamente seja um ministro de agora, mas que sim seja a senadora Tereza Cristina, ou Janos aqui, a Tereza Cristina, no caso, peguei aqui agropecuária para fazer uma alusão melhor. Então, assim, é alguém que vocês vêm trabalhando há muito tempo, alguém com quem vocês se relacionam e que vocês acreditam que, nesse momento, que no ano de 2025 representa esse parceiro. 2026, uma nova honraria. Isso faz com que vocês criem e aumentem essa rede de defensores do serviço público, que é um pouquinho do que o Alisson comentou. Então, esses 30 viram 60, depois viram 90, e aí são várias pessoas comprometidas publicamente, né, com o serviço público. Então, essa é a proposta do prêmio. Tá bom? Imagina. Obrigado, Carol. Entenderam? Querem... Por favor. Não, pode terminar, se vocês quiserem, depois eu faço pergunta. Nobre deputado... E ele vai ser mesmo. Rodrigo Espada, senador. Rodrigo... Tem cara de senador, né, Alisson? Pode falar, fica à vontade. Eu acho super legal a iniciativa, parabenizo. Nós temos na FebraFit uma premiação que ganhou relevo nacional, né? A própria Rede Globo, ela incentiva, ela divulga naquele quadro Cidadania, a gente vê por aqui, que é o nosso Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Então, uma premiação serve muito bem para isso mesmo, para fomentar boas iniciativas, para jogar a luz numa discussão que a gente queira. Acho que está tudo certinho, legal. Agora, lá na FebraFit, a gente entrega comendas também para pessoas que tenham destacado comprometimento com as nossas pautas. Não são só parlamentares, a gente entrega para vários atores importantes. Porém, a gente tem lá no nosso regimento da medalha a necessidade de os agraciados terem sido aprovados por unanimidade no Conselho. Por algumas razões. Primeiro, para não banalizar a comenda e depois que um monte de gente recebe de uma forma talvez indiscriminada, isso acaba banalizando mesmo. As pessoas que recebem não se sentem tão valorizadas quando algo mais restrito, muito mais personalizado. Não sei, até para fazer uma cerimônia para entregar 30 por comendas, pode os outros 29, ou, sei lá, alguém pode ficar melindrado. Na FebraFit a gente entrega poucos e faz uma cerimônia para cada agraciado. Então a gente vai lá para o Estado, esse ano nós entregamos para o Mauro Benevides Filho, fizemos um evento lá em Fortaleza. Fizemos um para o Baleia Rossi aqui em Brasília, na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, dentro da confederação. Então a gente faz menos, só que com mais, dá uma maior importância
as comendas. O Prêmio Nacional são duas premiações distintas. Então, eu falei do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que a gente entrega para 4, mas aí é sociedade civil mesmo. São escolas que recebem, são jornalistas que recebem, que tratam, divulgam a pauta da cidadania fiscal em jornais, veículos de grande comunicação. A gente entrega para instituições. Tudo bem, essa é uma questão. A outra que a gente faz é a comenda num número menor e com unanimidade, também para não acontecer dela indicar alguém, de repente, que me ferrou. E eu estou aqui do lado dela e estou numa situação de ter que ir lá aplaudir o cara que ferrou o fisco, mas favoreceu a Intelis em alguma pauta que não que pode ser até distinta. Então, a gente tem isso, é aprovado no nosso conselho por unanimidade entre as associações entre os presidentes das associações filiadas. Já que você tem uma experiência nisso, podemos nos aproveitar dela? Alguém mais aqui tem um prêmio criado dentro da sua entidade? A Amprev tem? Como funciona lá? Na verdade, a gente tem até mais de tem uma comenda também, né? E temos um prêmio que a gente entrega na medida em que a gente achar que deve ser naquele momento. Uhum. Então, não tem uma rotina para isso, né? Quando a gente percebe que o parlamentar é merecedor, aí a gente cria um evento e o homenageia naquele instante, né? Tá legal. Mais alguém tem? Na ANAUNE, nós temos a comenda Saulo Ramos, né, que premia principalmente parlamentares. Agora, no Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, para além da associação, né, porque no Fórum a gente congrega ali a ANAUNE, a Amprev, Simprofaz e a ANAJUR. Também fazemos premiações anuais, né, de parlamentares que se mostram ali alinhados com nossas pautas. Então, a primeira pergunta que eu faço quanto à ideia da premiação se ela se destina a parlamentares, porque foi falado aqui de figuras políticas, né? Figuras políticas é algo meio amplo. Ela se destina a parlamentares ou a um espectro maior, assim, mais amplo de figuras políticas? Entendi. É uma coisa que está em discussão. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma minuta de regulamentação, até vou pedir a contribuição, se a Amprev e Febrafit puderem mandar a regulamentação que vocês têm lá, porque a gente pode se inspirar nelas. A gente faz uma minuta. Paulo, desculpe. Perdão, é verdade, você tinha chamado. Tranquilo, se quiser terminar, eu falo depois, sem problema não. Tá, é só para concluir. A gente manda a minuta e aí a gente aprova, todo mundo junto, e inclusive respondendo essas questões que foram trazidas aqui pelo Aloysio, as contribuições do próprio Rodrigo. Só ia comentar que a Anesp teve um prêmio, né, interno direcionado à carreira, tinha um perfil um pouquinho diferente do que eu entendi que seria o Prêmio Servir Brasil, mas eu ainda tenho toda a documentação dele relativa a, enfim, como é que a gente selecionava quem seriam as pessoas que seriam indicadas a concorrer às categorias dentro do que estava estabelecido ali. Eu posso tranquilamente enviar para vocês. Bom, no seu preâmbulo, antes da premiação, você falou exatamente nesse sentido do legislativo, né, que nos apoiam na causa nossa, que nós temos que ter aqui dentro. Então, eu acho que é um foco. Então, a gente pode pensar em categorias dentro da premiação. Pessoas notáveis da sociedade em geral, que trabalhem, porque o objetivo é que nos apoiem no serviço, valorização do serviço público, né, nesse sentido. E talvez um mais aberto de parlamentares, porque aí sim a gente vai estar premiando, e devemos fazer isso mesmo, mostrar aos deputados e à nossa base, olha, esses foram os deputados que nos apoiaram e que fizeram alguma coisa para o serviço público e nos defendem enquanto servidores públicos, no final das contas, né? Então, acho que deveriam dividir. Um mais seleto mesmo, bem mais uma honraria
Não que o outro não seja, mas não precisa ser a mesma coisa, né? O mesmo momento até da sociedade, de um bom estudo, um acadêmico, sei lá, que fez alguma coisa nesse sentido da sociedade. E um mais amplo, ou até para todos os deputados que trabalharam para a gente, porque aí sim a gente dá uma medalha e aquilo passa a ser, para nós, uma referência para o nosso associado. Olha, esses aqui apoiaram, porque sim. Aí eu acho que vai ao encontro do que você falou. Destacarmos e mostrarmos para a nossa base, oh, gente, por que você vai votar no bandido? Vota no mocinho, né? Se você está preocupado com a questão do serviço público. Eu acho que pode ser assim, mas a gente dividir em categorias, né? Pode ser gradações, né? Aí, enfim, a gente pode falar para o cara, você está no caminho certo, logo lá. Continue assim, né? É isso, mas ao mesmo tempo não ser uma honraria muito grande. Tá bem, vamos então propor 1 minuto, já que todos gostaram da ideia, mas todo mundo gosta da ideia ou não? Ou alguém não gosta da ideia, da honraria e tal? Todos gostam da ideia, então beleza. Então vamos, dentro desse contexto maior que eu acabei de falar, da gente ter um maior envolvimento, né, de uma ação mais política, no sentido da gente escolher melhores parlamentares que não representam melhor os nossos interesses. Então eu acho que a honraria faz parte desse processo, de ir honrando aqueles que nos ajudam para ir criando um movimento em torno disso, tá? Dando visibilidade, etc. E, claro, oportunidade também da gente aproveitar cada honraria dessa para reforçar o nosso discurso da importância de escolhermos parlamentares que nos apoiam, né? Dar uma contextualizada sobre a questão dos parlamentares. Quando a Carol e a Flap propuseram essa comenda, a gente tinha como foco ali justamente engajar mais os parlamentares na nossa causa, porque o Instituto, ele é um braço operacional da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Essa frente ela é composta de 200 deputados federais. Agora, quais ações concretas desses 200 deputados que fazem parte da frente nós vemos no dia a dia, né? No duro, são os de sempre, que estão ali ao nosso lado, nos ajudando, né? Nas nossas pautas. Então, a ideia de se criar uma comenda voltada aos parlamentares é ter uma moeda de troca, assim, algo que possa fazer com que eles se engajem mais, sejam mais parceiros, né, mais atuantes nas causas do serviço público, do que apenas estarem ali figurativamente, né, dentro de uma frente parlamentar. Mas a ideia de categorias, por exemplo, dá uma musculatura maior também para a premiação, mas acho que a gente não pode perder esse foco dos parlamentares, né? A Frente da Agricultura, por exemplo, tem 300 parlamentares. Me pergunto se todos eles são engajados de fato na causa, né? Então a gente precisa buscar maneiras, a gente sabe que o que importa para parlamentar é voto, e uma comenda é uma maneira de ter um reconhecimento público ali que ele possa mostrar para o eleitor dele de que, ó, eu tenho uma entrega consistente para esse grupo de trabalhadores do serviço público, enfim. Essa é a ideia. Rapidinho, eu lembrei que a nossa entidade filiada lá do Rio Grande do Sul, a FISVEC, ela tem um prêmio também que ela chama Prêmio Gestor Público. É bem interessante, eu vou passar para vocês o... Conhece? Eles premiam os prefeitos, eles fazem análise da gestão, de contas, e aí eles premiam os melhores prefeitos do Estado, com a linha de que, olha, os prefeitos são futuros deputados ou futuros governadores. Vamos começar desde o começo aqui o relacionamento com eles, reconhece lá na base. Oi, Zil. A gente lá no DIAP, a gente tem um programa que é Quem é Quem, que é de um monitoramento daquelas pessoas que você pode lançar no sistema. Então, até para que haja uma dinâmica melhor, a gente poderia fazer uma pré-seleção de quem é quem e sair monitorando determinado período para, a partir daí, a gente fazer uma avaliação com critérios objetivos, que isso até faz com que a gente estimule aquele nosso para que ele faça cada vez mais e pontue cada vez mais. Isso aí, sendo uma coisa que é mais duradoura, eu acho que a gente poderia ter um proveito. Isso a gente acha que não, mas isso para eles tem apelo, né? O DIAP antes fazia os cabeças do Congresso, né?
eu trabalhei muito tempo em gabinete parlamentar e, surpreendentemente, os parlamentares amam e se orgulham de estarem ali naquela listagem, e essas comendas, esses prêmios que eles vão ganhando, são todas enviadas para as assessorias para poder engrossar o caldo ali na hora de fazer o perfil deles. Então é isso, a gente não tem milhares e milhares aí de recursos, mas tem coisas simbólicas que têm um apelo muito grande para o parlamentar e podem contribuir conosco. Perfeito. Então, se todos aprovam aí a criação, vamos em frente, vamos pegar esses modelos já existentes, pegar as contribuições que já foram dadas aqui, outras que vão, ao longo do processo de criação, vão surgir. Vou pedir, então, para que a gente crie já isso, essa minuta, e aí, em algum momento, a gente aprova isso, tá? Quem sabe até já na próxima Assembleia, né? A gente já cria isso no início de fevereiro, e aí já cria, já começa a monitorar desde então, vamos criando critérios, e enfim, ou categorias, e aí vai fazendo. E aí a gente, em algum momento do ano, premia esses parlamentares. Tem mais algum assunto na pauta? Tá. Os assuntos terminaram, mas eu queria fazer uma breve fala com vocês aqui, mais para ouvi-los, tá? Mais para ouvi-los e também para colocá-los à disposição de vocês. Vamos lá. Nós estamos falando aqui de uma frente parlamentar, né? O Instituto, ele é um braço operacional apenas, né? O que importa aqui é a frente parlamentar, certo? Porque a gente falar para a gente mesmo não resolve nada, né? A gente precisa, nos unirmos enquanto força, né? Política, isso sim, mas eu digo assim, do ponto de vista de entrega de soluções, nós dependemos dos parlamentares ou dos agentes do governo. Né? Não sou eu que vou resolver o problema da Febrafite, ou não é o SINDPFA que vai resolver o meu problema, e assim por diante. Né? A gente sabe disso, todo mundo sabe muito bem disso. Uma coisa que a experiência que eu nunca fui presidente antes de um fórum assim de entidades, é a primeira vez. Acho que Janus também não, é a primeira vez. Embora a gente tenha alguma experiência no âmbito do Fonacat, né? O Sindilés já foi vice-presidente lá, acho que você é vice-presidente, né? Lá. Então temos alguma experiência de lá. Mas uma das coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo é que a maior parte de nós que somos presidentes de entidades, é que nós somos sugados pela pauta interna. 99% do nosso tempo, quando eu falo pauta interna, porque tudo é pauta interna, óbvio, né? Mas eu digo assim, quando eu quero falar pauta interna, eu quero dizer a gestão dos próprios pleitos daquela categoria, e somente dela, né, nos limites dela, acabam tomando 99% do nosso tempo. Porque nós temos uma... E é natural que seja assim, porque você tem que você é representante deles mesmo, né? É igual um parlamentar que é representante de um Estado. Ele não vai ficar perdendo tempo com outro Estado, ele vai defender o Estado dele, né? O povo do Estado que ele representa. É natural, é natural. Aqui mesmo no Congresso você observa isso. É raro o parlamentar que está envolvido numa pauta mais nacional, numa pauta maior, numa pauta que extrapola o estado dele, né? É raro, são poucos os que têm essa ascendência sobre assuntos que são mais gerais. A maior parte focam no quê? Na emenda dele, no que ele precisa, né? No problema, né? Quando vem a marcha dos prefeitos aqui, vocês observam bem como é que funciona. Eles param tudo, só recebe o prefeito, porque é assim que funciona. Então, eu entendo essa natureza. E aí, em primeiro lugar, eu queria, mais uma vez, colocar à disposição de todos vocês o Instituto. Porque nós estamos aqui dentro do Congresso, né? O Instituto está aqui dentro, ele é uma frente parlamentar. E, eventualmente, todo o seu problema é, às vezes, uma porta aberta num gabinete. Às vezes, a ajuda que você quer naquele momento é uma porta aberta num gabinete para poder levar o teu argumento. Às vezes, você não quer muita coisa, você não quer o argumento, você já tem, porque a pauta é interna, você já produziu conhecimento, você já tem a sua própria assessoria, né? Política, parlamentar, etc., que produz esse conhecimento. Então, de modo que o seu problema não é a pauta em si, é a abertura de portas. Então, em primeiro lugar, eu queria colocar à disposição de vocês o Instituto para isso. Obviamente que nem todas as portas nós vamos conseguir abrir.
Mas nós vamos lutar para abrir. Outro dia, por exemplo, o Thales chegou e falou, eu preciso conversar com o senador Alcolumbre e com o senador Eduardo Braga. Eu falei, olha, conversar com o senador Alcolumbre é um feito. O Eduardo Braga é mais aberto. Mas o que você quer? Aí ele falou, não, quero isso. Vamos fazer o seguinte, começa pela assessoria. Porque tem pessoas que estão falando com o parlamentar sobre isso, e são assessorias especializadas, no caso dele, a reforma tributária. Eu falei, topa conversar primeiro com eles? Ele falou, topo. Pronto, a gente foi lá e marcou as duas numa única semana. Ele foi lá, fez as reuniões, ficou felicíssimo da vida, conseguiu encaminhar o pleito dele, foi atendido, tanto é que passou no PLP 68. Ele estava feliz da vida, que agora a Câmara aqui disse também que vai confirmar a alteração que veio do Senado, que ele conseguiu. Pronto, atender, resolveu o problema dele. Ele não precisou falar com o senador exatamente, mas conversou com quem faz a cabeça do senador. Pronto. Então, ele conseguiu encaminhar bem a questão dele, né? E assim por diante. Ele tem várias situações como essa. Outro dia, Rodrigo mesmo estava atrás lá do senador Everton, mas ele estava na presidência lá no plenário, não conseguia falar com ele. Me ligou, como é que eu falo? Aí eu conheci a colega que estava lá, lá no plenário. Ela gentilmente atendeu ele, colocou ele para falar lá com o senador Everton, ele conseguiu o pleito dele e tal. À noite ele estava comemorando lá no Universal, só não me chamou, sabe? Mas ok, eu te perdoo. Você já fez muito por mim. Eu que sou devedor a você. Aí. Só não me chamou para tomar um vinho, mas ok, eu te perdoo. Brincadeira. Brincadeira, ele me chamou. Eu que não pude ir no dia, mas ele me chamou. Foi tarde. Mas, enfim, o que vocês precisarem em relação a isso, a ADCAP outro dia, né, fez uma audiência pública aqui também, no Congresso, né, a gente esteve lá, participei, foi uma boa audiência pública. Diga lá. Espaço também, a gente pediu para você o auditório lá do Senado para conseguir fazer o evento do MOVE, você conseguiu para a gente também. Sim, Quero exatamente. agradecer, deixar registrado aqui o agradecimento. Exatamente. O MOVE, né, precisou fazer esse aqui. Vocês veem que nós estamos fazendo nossa assembleia aqui dentro do Congresso, numa plena terça-feira, que é um dia hiper complexo aqui no Congresso, muita demanda que a gente está conseguindo fazer. Então, assim, no que diz respeito aqui ao Congresso Nacional, conversar com parlamentares, o que vocês precisarem, às vezes é uma coisa que parece simples, aí a pessoa pensa, não vou incomodar com isso. Incomodem, podem mandar, não tem problema. A gente tem o maior prazer em atender quando for esse tipo de coisa. O Instituto, ele tem que se especializar em conhecer todos os gabinetes. Isso é uma missão nossa aqui dentro, e é algo que a gente tem feito, visitar os gabinetes, conhecer as pessoas que trabalham com os parlamentares, porque isso é importante, às vezes é uma porta que abre aqui. Ontem mesmo o Thales está precisando de novo, de outro negócio lá, com o deputado, que eu esqueci o nome, Bia Kisses. E aí a gente conseguiu, abriu para ele foi lá, conversou, conseguiu encaminhar. Oi, Alessandra. Bem, primeiro, dar boa tarde a todos e todas, né? Agradecer aqui, eu falo em nome da Associação de Servidores da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, e aproveitando essa colocação em relação às portas, né? Vou contar rapidamente sobre a nossa demanda, porque nós somos uma agência vinculada ao ministro da Casa Civil. E eu tenho 4 meses de gestão agora, e eu gastei 4 meses tentando falar com o responsável político, né, da nossa categoria, e eu não consigo. Mas como não é aqui no parlamento, né, no parlamento as portas estão bem abertas assim para as conversas, mas realmente dentro do governo nós temos essa grande dificuldade. E o que a gente escuta é que o ministro da Casa Civil não fala com as outras entidades. O Instituto ou a Frente Parlamentar, eu imagino que tenha já tido essa oportunidade de falar com o ministro da Casa Civil. E aí eu colocaria, né, como lembrança que, numa próxima oportunidade, a Intelis, que é a categoria que faz concurso público, que está vinculada com a Casa Civil, ela precisa dialogar com o representante político da nossa entidade. Então, a gente já procurou parlamentares para fazer esses encaminhamentos, porque as nossas demandas elas são para o governo, né? E depende de uma chancela de governo. A gente tem demandas também que são para o Congresso, né? Mas precisamos ter essa interlocução. Então, coloco essa lembrança para a agenda. E agradecer por hoje. Estou aqui aprendendo bastante, é muito bom participar. Que bom. Seja muito bem-vinda, né? A Alessandra tomou posse lá há 4 meses, lá na Intelis, né?
Viu, Alessandra? Mas não só do parlamento. Eu falei do parlamento porque a gente está mais aqui dentro, como frente parlamentar e tal, é mais fácil. Né? Mas não só, não precisa se resumir, tá certo? Às vezes você, por exemplo, precisa falar no Palácio Planalto, né? A gente tenta. A gente faz o que tiver. Nem sempre a resposta vai ser boa. Tem hora que vai dizer, não consegui, paciência. Às vezes é a própria autoridade não quer receber. Outro dia isso me aconteceu, por exemplo, lá no TCU, que é a minha casa. Eu tentei uma conversa lá e não consegui. E aí o ministro foi lá e tomou uma decisão lá ruim para a questão de previdência lá dos servidores. Aí eu tive que recorrer. Hoje, finalmente, eu consegui contornar e consegui resolver. Então, às vezes acontece, isso é de momento, tem hora, enfim. Mas eu quero aqui deixar à disposição de todos vocês o Instituto Servir Brasil para que... Você queria falar, né, José? Desculpe, perdão. Coisa assim, bem rápida. Agradecer essa audiência pública, né, que eu achei interessante, não sei se todos sabem, foi um debate, né, sobre a sustentabilidade do Correio, né, como empresa pública, né, como é que está a situação, como é que ela tem que melhorar. Agradecer você, também a nossa assessora parlamentar, Zilmara, que está ali, né, Zilmara? Então, vocês dois aí, acho que temos outras audiências públicas também, né? Então, acho que interessante, você faz o debate e serve para qualquer instituição pública, né? Debate da sustentabilidade do órgão público, né? E o Correio, não sei se todo mundo sabe, o Correio ele tem tudo de empresa pública. Só não é pública, né? É empresa pública pelo nome, né? Mas não é igual ao servidor público, né? Mas tem tudo do servidor público, né? Todos os controles e tal. Então é isso que eu queria agradecer, o seu empenho e o empenho da Zilmara também. Obrigado. É isso aí. Então, estamos aqui, eu, Zilmara, Bruna, Marquinhos, todo mundo. O que a gente puder fazer por vocês nesse aspecto, contem conosco, tá bom? Às vezes, precisa acompanhar alguma sessão, né, importante, está lá dentro do plenário, acompanhando, enfim. Claro que o plenário é sempre mais restritivo, mais difícil, mas, às vezes, a pauta ela é tão importante para vocês, ela é uma pauta tão gritante, tão relevante, que não se acanhem. Podem pedir, eu vejo o que eu consigo. Se não conseguir, paciência, mas pelo menos tentar, nós vamos conseguir fazer, tá? Para que vocês tenham o caminho facilitado. Dito isso, pessoal, eu acho que a gente encerrou o assunto. Queria saber se alguém mais tem algum assunto a tratar para essa Assembleia. Não? Tudo bem? Então, tá bom. Hoje à noite temos o nosso jantar. Espero vocês lá para a gente poder tomar um vinho, conversar um pouco. O deputado André vai estar lá conosco. Estamos tentando levar também o senador Everton Rocha e o deputado Luiz Carlos Mota para irem conosco, tá bom? E outros parlamentares. Se vocês tiverem algum parlamentar que queiram convidar para estar lá conosco, fiquem à vontade, podem convidar, tá bom? Beleza? Isso aí, pessoal, muito obrigado a todos. Vamos fazer uma foto, né, para guardar aqui. É lá na Vila Tevere, 115 Sul, a partir das 19 horas, lá no andar de cima. 19h30 no andar de cima, né? É embaixo? É embaixo. Então tá bom. É em cima, aí em cima. E eu quero aqui, antes de terminar, eu quero aqui agradecer a toda a equipe do Instituto Servir Brasil. Quero agradecer a Conecta, na pessoa aqui da doutora Zilmara. Quero agradecer aqui a FLAP, na pessoa da Carol Guidotti. Quero agradecer também aqui ao Marcos França, que está atuando como secretário executivo. O André Serpa, que é nosso administrativo. Agradecer também ao Dudu, nosso advogado. O apoio também da equipe aí, do Sindileges, na pessoa aí da Bruna e da Luísa e da Ineida, que estão aqui conosco, mas também oferecem um apoio muito grande. Agradecer a Dudu, que está ali, o outro Dudu, que está ali também. Enfim, muito obrigado a vocês por tudo e declaro encerrada aí a nossa Assembleia.